Nesse vídeo, vou falar do porquê do Bayern ser tão odiado das pessoas que trabalham na imprensa. Já vai deixando seu like para mostrar que você se interessa pelo conteúdo. Se depois não gostar, pode tirar o like e dar o dislike. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Comente aqui embaixo o que você acha sobre tudo que eu vou falar aqui hoje. E compartilhe esse vídeo para mais pessoas entenderem por que o Bayern é tão odiado pela mídia. Sem enrolações, vamos pro vídeo. Por que o Bayern de Munique é tão odiado pela mídia? Essa é uma pergunta muito feita pelos torcedores, já que toda vez a imprensa subestima o Bayern, mostra certo rancor ao Bayern e mostra não acompanhar o Bayern. Todos os vídeos mostrados aqui serão do TNT Sports, antigo Esporte Interativo, já que são eles que têm os direitos de nações da Champions e em tese deveriam saber mais. E tem correspondentes por toda a Europa, quer dizer, por quase toda a Europa. Eles têm correspondentes na Inglaterra, na Itália, em Paris, em Portugal, em Madrid e em Barcelona. Sim, tem 2 correspondentes na Espanha e 0 na Alemanha. Já começa errado aí. Que bom que o Arthur Quezada consegue fazer tipo Alemanha e Portugal. Se não fosse ele, a Alemanha tá perdida nisso. Eles muitas vezes mostram não ter conhecimento nenhum sobre o Bayern ou sobre os jogadores do Bayern. Era pra ele ser pelo menos na segunda prateleira, mas não é bem assim que a mídia enxerga. Eu ponho o Musiala na última. O Musiala é bom jogador, mas também não acho que é um fenômeno. Não, bota o gato e põe o Musiala. É o Musiala, Álvares ou Rodrigo. Eu colocaria o Musiala. Mas não falaria do Musiala também, não. Era o Rodrigo pra entrar. Musiala, então o Flamengo comprou. O Rodrigo ou o Musiala? O Musiala foi eliminado na primeira fase da Champions. Vai botar o Gvardiol na última e botar o Musiala pra ali? Eu aqui de boa. Não troca nada. Não troca. Tá satisfeito agora? Musiala em cima. E quem está no Real Madrid já tá... Eu aceitei o teu Musiala que vai fazer isso aí. Cara, eu fui traído nessa parada. Porque eu troquei o Musiala, eu tô afim de jogar lá pra baixo de novo, só para os Golden Boy, não sei o quê. Vários Golden Boy que não foram pra lugar nenhum. Inclusive... Royce não, o Guts. The Elite também. Uma produção de uma pipocada, porque ela criou o quadro e ela se deixou levar. Na mudança do Musiala pelo Gvardiol. Porque já estava definido, Sim, consideraram Álvares, Gvardiol, Foden e outros melhores que Musiala. O que é inacreditável para quem assiste os jogos do Bayern que Musiala, além de falar que Guts e The Elite não foram para lugar nenhum, depois de serem Golden Boys. E sabe o que os dois têm em comum? Ambos foram pro Bayern depois, e o Götze ainda fez o gol de Copa do Mundo depois disso. Então não, eles não foram pra lugar nenhum. Mas tudo bem, uma vez, acontece. Mas o que o Bayern leva a querer falar mal até da torcida do Bayern, falando que ela é sem graça. Bayern de Munique é sem graça também. Também, perfeito. Porque quando fica a galera em pé lá, em jogo de Champions ela é mais sem graça. Em jogo de alemão com ela parada lá, agora liberaram, né? Tudo em pé atrás do gol. Eu vou de maneira. Mas a tier list é de Champions, velho. Aí como é que tu me faz uma coisa dessa? É porque liberaram. Liberaram na Champions. Liberaram na Champions atrás do gol as cadeiras. Então acho que fica maneiro. Então tá bom. De sem graça. Pra mim é sem graça também. Mas você pode olhar aqui no canal, você vai encontrar vários vídeos da torcida do Bayern. Seja contra qualquer time na Champions ou contra o Lanterna na Bundesliga. A torcida é sempre a mesma, sempre apoiando o time. Inclusive tem vídeo da torcida aqui do Bayern que fazendo a maior festa. Tem vídeo fazendo festa perdendo de 1-0. Só com base em fundamento nenhum, a mídia consegue subestimar até a torcida do Bayern. Sem contar várias vezes que eles põem o Bayern fora do bolo dos grandes favoritos para ser campeão. E não aprendem. Na temporada 9-20, por exemplo, botaram o Bayern como 10º favorito e o Bayern foi campeão. Mas mesmo assim, muitos não aprendem que querem botar o Bayern fora do bolo dos favoritos. Eu sugiro, porque assim, se eu for. Eu posso votar com o meu coração, quem ficaria nessa prateleira. Não. Porque o meu não foi citado. Então você coloca e manda a galera decidir, vai. Eu acho que o Bayern é menos favorito do que os outros que estão ali. Tá de brincadeira. Eu acho, mas assim, sacanagem. Eu botaria o Bayern de Munique ali, tá? Eu botaria o Bayern de Munique ali. Não, aqui vai o Bayern de Munique. Não tem como, pra mim. Você tem que ser preso também, mas tudo bem. Aqui vai o Bayern de Munique. Pra mim já ia estar mais atrás até. No meu também. O Bayern tava na prateleira de baixo. O meu seria City. Por que você duvida do Bayern, Luiz? Você não aprendeu? Tá legal, já foi melhor. Já foi melhor. Deixa eu fazer 2 perguntas pra você, então. Não, uma só. Uma que você vai ter que dar 2 respostas. Tirando a última temporada que eles perderam, a outra vez quando que eles perderam? Quando eles foram fundados, eles não perdem. A Liga dos Campeões não perde. Só lembrando que favoritismo não significa que vai ganhar. Por exemplo, nessa Champions atual, o Bayern é o grande favorito disparado para ganhar. Não significa que vai ganhar. E nesse vídeo que eles falam sobre o Bayern PSG, que lembrando que o roteiro foi escrito antes do jogo acontecer e o jogo já aconteceu. Porque metade do time voltou da Copa eliminada na primeira fase. Neuer quebrou a perna, a seleção inteira joga aí, voltou triste, e o Coman perdeu um pênalti na final. Ou seja... E o Pamecano também, vice-campeão do mundo. Pô, cara, que o Bayern me impressionou bem na primeira fase. Aqui, Messi e Mbappé são hoje os melhores do mundo. Eles estão no mesmo lado. Vai dar PSG. Paris Saint-Germain. Ele tá louco então, pra falar. Pro Jorge... Vai dar PSG nesse confronto. Tá passa sofrido, né? Sofrido e o Bayern fica no caminho. Passa sofrido, mas vai dar PSG. O Bayern me impressionou, mas realmente o grupo do Bayern é completamente diferente, né? A gente tá falando de uma fase moderada. Ele não foi testado, ou muito testado. Mas, porque assim, o Barcelona, as capenga, a Inter bem abaixo,
Eu acho que o Bayern carregou em banho-maria a primeira fase, a real é essa. Eu acho que o sarrafo é outro agora. Tá. É outra parada. Porque o PSG deu uma oscilada aqui e ali, mas teve atuações, ou pelo menos mecânica, de você falar, tem trabalho aí, né? Sim. Jogos em que os três faziam gol, ou que eles faziam gols entre si. Tipo assim, o trio existindo. E o Hakimi também chega bem. Isso, como trio, né? O Vitinha, você tem estrutura de time, né? Enfim, variações no meio e tal. Então, hoje, depois da Copa, eu acho que essa pausa é muito talento junto, cara. Cara, o maior vencedor da Copa é o Messi, depois é o Sheikão. Pô, o Sheikão viu a final, era uma bandeja de catar, pô. Cara, perfeito. Pra ele. Nossa. A imagem dele com... Porque tem a imagem do Golden Boot lá e do melhor da Copa. Pô, é suco de PSG, pô. Era o Messi e o Mbappé. Dos 4 premiados, 2... Os 2 maiores destaques da Copa pertencem ao mesmo clube. Sim. Então não tem como, assim. Eu acho que o PSG vai... O problema é que se não é eles falando que o PSG ia passar. Cada um tinha sua opinião a respeito disso, só que o grande problema aí foi o comentarista chamado Bruno Formiga falar que o Bayern não teve nenhum desafio na fase de grupos, sendo que quando saiu o sorteio, eles falaram que o Bayern caiu no grupo da morte, que o Barcelona não era mais de 2 anos atrás, que ia passar em primeiro, que o Bayern estava sem Lewandowski, que isso ia prejudicar o Bayern. Falaram também que ia ter lei 2 do Lewandowski, estavam falando que a Inter também estava muito bem e que podia sim mandar o Bayern para a Europa League, e que com a volta do Lukaku o time ia ficar ainda mais forte. Mas bastou o Bayern atropelar todo mundo na fase de grupos, né, que o papo mudou. Aí o PSG que enfrentou a Juventus, que hoje não é nem top 5 times italianos, né? Acho que hoje Inter, Milan, Napoli, Atalanta e Roma são times mais prontos, preparados, e tem trabalhos muito mais consolidados que a Juventus, os jogadores sabem o que querem fazer. E o maior teste do Benfica até então, temporada naquela época, tinha sido 2 jogos contra o Benfica. E empatou os 2, e tipo, ainda mostra fundamento nos comentários, que o PSG é um grupo muito mais fraco que o Bayern e conseguiu empatar com o Benfica. Aí mais uma vez te pergunto, por que o Bayern é tão odiado pela mídia? Eu poderia até dizer que é por causa do 7-1. Aí o vídeo ia acabar por aqui, eu não ia ter trabalho nenhum, você dá seu like, faria tudo certo. Mas não é esse o motivo exato. Quer dizer, ele é importante. Pelo fato que tinha 7 titulares do Bayern na Alemanha no 7-1. Além do Klose, que tinha sido jogador do Bayern, do Hummels, que era da base do Bayern, e também não teria clube. Mas não, esse não é o verdadeiro motivo do ódio da mídia sobre o Bayern. Quer um exemplo? Tome esse vídeo antes de um Bayern e Manchester United, que aconteceu antes do 7-1. Onde um apresentador chamado Leonardo Baran disse que o Manchester é maior que o Bayern, porque se você andar na 15 de novembro, tem mais gente com a roupa do Manchester do que do Bayern. Comparando o Manchester ao Bayern. Certo. Se você, Bruno Formiga, andar pela 25 de março em São Paulo, ou pela Uruguaiana no Rio de Janeiro, as pessoas conhecem muito mais o Manchester. Mas isso pode ser um clube mais popular. A camisa... Não, mas aí você não pode ir com modinha. Mas então, por que o Bayern é tão odiado pela mídia? Não sabemos ao certo, mas pode estar ligado ao fato do Bayern nunca ter tido um brasileiro queridinho pela mídia, igual clubes como PSG, Barcelona, Milan, Real Madrid, Inter de Milão, entre outros. Além de muitas vezes recusar ter jogadores que a mídia adora, como Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Mesmo o Bayern já tendo tido grandes brasileiros como Elber, Zé Roberto, Paulo Sérgio, Lúcio, Jorginho, Rafinha, mas entre outros, mas ninguém na imprensa gosta deles, não sei porquê. Mas o verdadeiro motivo do Bayern ser o time mais odiado pela mídia é o fato do Bayern ser o único time dos favoritos da ganhar Champions, que cresceu de forma 100% limpa, sem ajuda de nenhuma ditadura como foi a Madrid, sem nenhum país milionário que enriqueceu do petróleo e do trabalho escravo, como foram os casos dos Emirados Árabes Unidos no Manchester United, do Qatar no PSG, e mais recentemente da Arábia Saudita no Newcastle. Não tem nenhuma família milionária por trás de tudo, como são os casos das famílias Gletzer no Manchester United, Agnelli na Juventus e Berlusconi no Milan, ou bilionários, como é o caso do Liverpool e foi o caso do Chelsea, ou gastar dinheiro que não tem, como no Barcelona, entre muitos outros times. E o Bayern, além de tudo, crescendo na forma limpa que cresceu, teve o problema de ter sido atrapalhado pelo Hitler naquela época. Outra coisa que prova o ódio da mídia ao Bayern é o feito que eles desvalorizam a Bundesliga só porque o Bayern vem de uma grande sequência de títulos. Porém, os times alemães cansam de ganhar de outros times que a mídia adora. A força de uma liga não se mede apenas pelo campeão. Alguns exemplos recentes são Leverkusen ganhando de 2-0 do Atlético de Madrid e depois segurando 2-2 nessa temporada, Frankfurt segurando 0-0 com o Tottenham nessa temporada, Borussia segurando 0-0 com o City nessa temporada, Leipzig, Wolfsburg e Schalke vencendo o Real Madrid recentemente, além do Gladbach empatar, né? Tava 2-0 pro Gladbach até os acréscimos do segundo tempo. O Gladbach ganhando da Inter até o final, mas tomando gol no último minuto. E o Frankfurt trucidando o Barcelona no Camp Nou. Foi 3-2, mas foi 3-0 assim no geral, após segurar 1-1 na Alemanha. E só porque o Bayern venceu muitas das últimas Bundesligas em sequência, e ter feito diversas goleadas, falando que a Bundesliga é fraca. Além de ficarem babando a Premier League, que não é nada de demais. Mas fica para outro vídeo. Porém, toda vez que o Bayern pega um time inglês na Champions, goleia, com exceção apenas do Liverpool em 2019. Alguns dos vários exemplos são Bayern 4 x 1 Chelsea, após 3-0 na ida, totalizando 7-1 no agregado.
Bayern 7-2 no Tottenham, que era o atual vice-campeão da Champions, em Londres, na casa do Tottenham. Os 3-5-1 que o Bayern meteu no Arsenal. Além de ganhar outros times que a mídia baba, como ser o dono do Barcelona, cansando de meter goleadas históricas neles. E ter feito um 4-0 no Atlético de Madrid, que na época era considerada a melhor defesa do mundo por muitos da mídia. Lembrando que aqui só estou falando de jogos recentes. Porque tem, por exemplo, 9-1 no Real Madrid, por exemplo, que não apareceu aqui. E quando alguém da mídia fala o fato ou defende o Bayern, ele é zombado por todos os companheiros do programa. Como nesse vídeo, em que o correspondente de Barcelona, Marcelo Becker, que acompanha o time de perto todos os dias, falou que o Bayern goleou o Barcelona e todo o resto do programa riu dele. E eu acho que o Bayern de Munique vai atropelar o Barcelona. Eu acho que vai passar por cima do Barcelona. Eu acho que é o confronto mais desequilibrado das quartas de final, mais do que o Manchester City e Lyon. Eu acho que com 25 minutos... é o Marcelo Becker, o Machado que tá aí. Eu acho que com 25 minutos o jogo acabou. O Bayern de Munique é um time individualmente muito bom, tem grandes jogadores, porque, por exemplo, o Leipzig, a Atalanta, são times que têm lá os seus bons jogadores individuais, ninguém chega até aqui sem ter, mas eles são times coletivos. O Barcelona não é um time coletivo. O Barcelona não é um time reconhecível. A gente sabe o que o Atlético de Madrid quer fazer, a gente sabe o que o Leipzig quer fazer, o que a Atalanta quer fazer. O Lyon, que é um time tecnicamente mais fraco das quartas de final, ou menos forte, em comparação a nomes e jogadores, capacidade e tal, ele segurou o Paris Saint-Germain na final da Copa da Liga da França e ele segurou a Juventus. Mais ou menos, mas segurou. 2-1 é o que se bastava para ele e foi o suficiente. O Lyon é reconhecível, dá para saber o que o Lyon quer fazer. O Barcelona é um mix de querer fazer um tanto de coisa. Quer jogar como foi o time de 10 anos atrás, quer dar a bola pro Messi resolver, quer que Messi se entenda com Griezmann e com Suárez, quer defender com 3 atrás, colocando um lateral de zagueiro, quer atacar com muita... O Barcelona é um mix de muita coisa que não é mix de coisa nenhuma. Se juntar tudo não dá uma coisa só. O Bayern de Munique individualmente tem melhores jogadores hoje que o Barcelona e coletivamente está a um mundo na frente do Barcelona. Para mim é um jogo extremamente desequilibrado e para mim vai ser uma goleada. Eu acho que vai ser um 3-0, assim. Pô, tu não acredita no Pérez? Pra começar, no gol, o Barcelona tem mais goleiro, pra começar. E aí o Arthur... também acho. Sim, mas o goleiro do outro lado é muito bom também. Não, é muito A questão bom. é que vão chegar muitas vezes e eu acho que é impossível parar. O Bayern chega muitas vezes. E se apertar esse Barcelona por cima, por baixo, por um lado, pelo outro, como o Bayern faz, porque tem muito repertório, o Barça entrega em todos esses quesitos. Eu acho que é um time que se mostrou muito frágil antes da pandemia, mais frágil ainda depois, e tá prontinho para passar uns vexame daqueles, mais que nos últimos anos, e quem sabe a partir daí acordar. Mas assim, eu tenho expectativa 0 pro jogo. Vocês me desculpem. Eu acho que vai ser uma lavada. Resultado, 8-2. E ainda falaram que o Ter Stegen é mais goleiro que o Neuer. Além do fato do Bayern crescer de forma 100% limpa, o que incomoda a mídia é o Bayern, mesmo sem ter tanto dinheiro quanto os outros times que disputam o título da Champions, consegue sempre montar times competitivos que todo ano vão longe na Champions, mesmo sem gastar dinheiro, muito dinheiro, e montar elenco feito de jogadores que são estrelinhas. Aí eles vão perguntar, mas de onde que vem o dinheiro do Bayern? É simples, o Bayern tem a maior base do mundo, né? Isso aí fica para outro vídeo. No mesmo ano revelou Beckenbauer, Sepp Maier, Uli Hoeneß, Paul Breitner, entre outros jogadores, além de contratar o jovem Gerd Müller, do time da 8ª divisão da Alemanha. O Bayern na época estava equivalente à 3ª divisão da Alemanha. Em papo de 10 anos, esses caras levavam o Bayern da 3ª divisão ao tri seguido da Champions. Aí títulos trazem dinheiro, trazem patrocinadores, que trazem mais dinheiro, e aí eu fico sem fim, simples assim. Eu sei que é difícil para muitos aceitar que o Bayern cresceu como cresceu, e tentam procurar defeitos, mas o Bayern cresceu de forma 100% autêntica. A mídia até inventa que o Bayern rouba os jogadores dos melhores times da Alemanha. Isso é errado. É um absurdo, sendo que na maioria dos casos, os melhores jogadores não vão pro Bayern. Como De Bruyne, Ozil, Haaland, Gundogan, Werner, Havertz, Brandt, Hazard, Kostic e outros. E ainda alguns permanecem em seus times como Royce. Óbvio que em alguns casos o Bayern compra sim um jogador do outro time, como Neuer, Upamecano e Lothar Matthäus. Mas na maioria das vezes, os melhores jogadores dos outros times não vão pro Bayern. O que o Bayern faz é apostar nos bons coadjuvantes de outros times, como foi o caso do Goretzka e de vários outros, por exemplo. E que sempre dá certo. A maioria dos jogadores alemães que o Bayern compra são jogadores que estão na Bundesliga, saem para a Premier League, aí depois o Bayern compra de volta, como foi o caso de Sané, de Gnabry, tipo o Moting que foi para a Premier League, depois foi para o PSG e foi para o Bayern. Então esse negócio que o Bayern rouba os jogadores dos times rivais é um papo furado, e se fizesse isso com o dinheiro limpo que tem, não teria problema nenhum. Essas foram apenas hipóteses, mas o motivo verdadeiro do Barça ser tão odiado pela mídia, principalmente brasileiro, não se dá para saber. Mas a verdade é que todos eles temem que o Bayern vença a Champions mais uma vez.